Fala, seus taioba, como é que vocês estão? Deixa eu falar uma dica muito boa de radiciação para vocês aqui, no caso de fatoração e simplificação de raízes quadradas. Vamos lá. A gente geralmente tem o costume e é ensinado a fatorar o número, não é? Fazer a sua decomposição, igual vocês estão vendo aí no rascunho da vergonha, no exemplo de 160. Separar ali de 2 em 2, porque estamos fazendo raiz quadrada e tudo mais, e a cada 2 fatores sai um da raiz. Beleza, tá bacana, o método é muito bom. Mas às vezes a gente não percebe que quando os números são pequenos, essa fatoração pode acontecer mentalmente de maneira mais rápida. Então aqui eu fiz o exemplo de acordo com o método tradicional, que é muito bom, repito, eu não sou contra o método, mas às vezes a gente pode, vou repetir, se o número for muito pequeno, ou então um número muito fácil, fazer essa fatoração de cabeça e ganhar tempo. Então aí tem o nosso exemplo, mas vamos fazer alguns exemplos aqui onde a gente talvez ganharia tempo. Aqui no caso eu estou usando exemplos para você pensar como que você poderia, de acordo com determinado número, fazer essa decomposição mentalmente. Vamos pegar, por exemplo, raiz quadrada de 48, certo? Raiz quadrada de 48, você consegue decompor o 48 mentalmente, de preferência de modo que um desses fatores que está na sua cabeça tenha raiz quadrada exata? Por exemplo, só um exemplo, o 48 eu posso escrevê-lo como 4 vezes 12. Eu sei que 4 vezes 12 dá 48 de cabeça. Beleza, o 4 tem raiz quadrada exata, não tem? Então ele sai da raiz. Já fatorei um pouquinho aqui sem precisar ir para o rascunho da vergonha. Já ganhei tempo, ficou 2 raiz de 12. Dá para fatorar mais de modo que mais alguma coisa saia da raiz quadrada? O 12 não é 4 vezes 3? O 4 não tem raiz quadrada exata? Então nós vamos ficar com 2 raiz quadrada de 4 vezes 3. Novamente esse 4 vai sair da raiz. Então ficaremos com 2 vezes 2 raiz de 3. Isso vai dar 4 raiz de 3. Nossa, professor, é muito mais difícil. Inicialmente vai parecer que é mesmo, mas você está fazendo isso através de um exercício de cálculos mentais. Se o seu cálculo mental é bom, eu tenho certeza que você vai se encontrar com esse método de fazer o quê? A fatoração mentalmente. Mas você também poderia, nesse mesmo exemplo aqui, já ir direto para a fatoração topíssima. A fatoração de que 48 é 16 vezes 3. Aí você já chegaria na resposta final em um único passo. Raiz quadrada de 16 é 4 e o 3 fica lá dentro. 4 raiz de 3, acabou. Tá vendo que aí você ganharia tempo? Agora olha o 300. É raiz quadrada de quem? Quem que tem dentro do 300 que tem raiz quadrada exata? 2 zerinhos é o 100, não é? Então fica 3 vezes 100 aí, professor, essa daí ficou muito mais fácil, O 100 tem raiz quadrada exata, é 10, o 3 fica lá dentro. 10 raiz de 3. Pronto, fatorei. Não precisei ir para rascunho e nem separar de 2 em 1. Não. Todo esse processo foi o quê? Foi pulado. Raiz quadrada de 75. Eu sei de cabeça. Então é 25 vezes 3. Raiz quadrada de 25 é exata. Fica como 5. Aliás, sai como 5, né? E o 3 que não tem raiz quadrada exata fica lá dentro. Fatorou. E simplificou o máximo que você pôde. 5 raiz de 3. Raiz quadrada de 54. 54 está na tabuada do 9. O 9 tem raiz quadrada exata. Então, é raiz quadrada de 9 vezes 6. Opa! O 9 sai da raiz quadrada como 3. O 6 fica lá dentro. 3 raiz de 6. 250 é 25 vezes 10. Opa! Show de bola! O 25 sai da raiz como 5. 10 fica lá dentro. Professor, dá para simplificar mais o raiz quadrada de 10? Não, acabou. 180 é 18 vezes 10. Só que o 18 é 9 vezes 2. Então, eu não vou pelo 18 vezes 10, que nenhum deles tem raiz quadrada exata. Eu vou pelo 9 vezes quanto que dá 180? É 9 vezes 20. Mais uma vez, estou fazendo uma raiz, uma fatoração mental. O 9 sai como 3, ficamos com 3 raiz de 20. E o raiz de 20, dá para fatorar e simplificar mais? Dá. O 20 é 4 vezes 5.
Então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 4 vezes 5. Vamos já fazer diretão aqui. Raiz quadrada de 4 sai como 2. Esse 2 multiplica o 3, fica 6. O 5 não tem raiz quadrada exata, fica 6 raiz quadrada de 5. Então é essa a dica que eu queria dar para você entender que alguns números pequenos ou números fáceis são fáceis de você fatorar mentalmente, consequentemente, fica muito mais rápido você simplificar tais raízes. Isso também ajuda, claro, se a raiz quadrada for exata. Muito obrigado por assistir aí a essa dica, esse vídeo. Deixe sua curtida, o seu comentário e compartilhe com a galera. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.